Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor. Que bom ter você aqui mais uma vez, nesta primeira live de uma série de 7 lives. Esta é a primeira. Agora serão lives sobre as profecias de Daniel. Nós fizemos as 7 lives sobre as profecias do Apocalipse e agora vamos fazer as lives sobre as profecias do livro de Daniel, Revelações de Daniel. Vocês que já têm este livro, vocês poderão nos acompanhar em todos os argumentos, em todos os textos, tudo que nós estivermos falando aqui durante esta live e também nas próximas, tudo está presente nestes livros Revelações de Daniel que vocês já possuem. Louvado seja Deus, se você está estudando, se você está lendo este material, parabéns! É para fazer com que todos cresçamos no poder de Deus, cresçamos no conhecimento das profecias, nos preparemos juntamente com a nossa família para a volta de Jesus. É muito importante, queridos, é muito importante que agora no tempo do fim, você esteja bem impregnado das profecias do Apocalipse, das profecias de Daniel. Você precisa realmente, porque isto vai trazer reavivamento. Isto traz reavivamento. Não é possível você estudar as profecias e ver que você está nos últimos dias, vivendo às portas da volta de Jesus Cristo, e isto tem que produzir um reavivamento, com certeza. Esse é o nosso objetivo, este é o nosso sonho. Portanto, queridos, esta série de 7 lives que vamos começar hoje, elas vão se estender até o dia 8 de julho, 17 de junho até 8 de julho, sempre no mesmo horário, 8 horas do Brasil, 7 horas aqui nos Estados Unidos. Você, portanto, deve acompanhar, deve divulgar, compartilhar, e você poderá fazer perguntas. Depois que terminar a live, vocês terão 20 minutos para irem no link que vai estar na descrição. Na descrição vai estar lá o link e os grupos para que você possa fazer as perguntas relacionadas ao tema que vamos estudar hoje. Hoje, o tema que nós vamos estudar é a Babilônia de Nimrod e a Jerusalém de Deus. Antes de nós estudarmos, nós queremos orar com vocês. Feche os olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, estou aqui me unindo aos meus irmãos ao redor do mundo, porque envolve filhos e filhas teus do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da África e de muitos outros lugares. Pai eterno, que o Espírito Santo esteja atuando na mente de todos e na minha mente também. Que o Senhor tire glória para o teu nome do tema que será estudado nesta noite, a Babilônia de Nimrod e a Jerusalém de Deus. Derrama o Espírito Santo sobre todos nós. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Queridos, você pode perguntar, por que estudar sobre a Babilônia de Nimrod? O que tem a ver isso com os nossos dias? Queridos, a Babilônia de Nimrod está tão viva, tão atual, como nunca antes. Babilônia de Nimrod não é uma coisa somente do passado, ela está presente em nossos dias, porque a Babilônia de Nimrod e a Jerusalém de Deus representam 2 estilos de vida, 2 sistemas de adoração, 2 povos, 2 destinos, 2 caminhos. Portanto, queridos, o livro de Daniel é a história de 2 cidades. O livro de Daniel é a história de 2 governos, o governo da maldade e o governo da justiça. Um revela o mistério da piedade e o outro revela o mistério da iniquidade. Assim, as histórias e as profecias do livro de Daniel ilustram os princípios do grande conflito entre Cristo e Satanás. Isso que eu estou lendo para vocês e tudo mais que eu estiver lendo está aqui no livro Revelações de Daniel, volume 1, no capítulo 1. O primeiro capítulo de Daniel, queridos, começa apresentando
o conflito entre dois povos, o conflito entre duas cidades, o conflito entre dois sistemas de culto e adoração. E você e eu deveremos nos situar em que lado estamos nesta questão. Nós estamos do lado de Babilônia ou estamos no lado de Jerusalém? Qual é o sistema que você usa? Qual é o estilo de vida que você usa? O sistema de Babilônia ou o sistema da Jerusalém de Deus? Leia comigo, então, o que temos aqui em Daniel capítulo 1 e o verso 1. Daniel capítulo 1 e o verso 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O livro de Daniel começa com uma aparente vitória de Satanás. Sempre que aparece uma vitória de Satanás, lembre-se, meu querido irmão, que esta é uma aparente vitória. Por que aparente vitória? Porque a vitória final sempre é de Jesus Cristo, aleluia. A vitória final sempre foi e sempre será de Jesus Cristo, que nunca perdeu nenhuma batalha, nenhuma luta. Sempre Jesus é o vitorioso. Por isso, esta aparente vitória de Babilônia cercando Jerusalém e fazendo cativo o povo de Deus e levando-o para a Babilônia é uma aparente vitória. Aqui diz, queridos, que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, isso ele fez 3 vezes, por 3 vezes, no ano 605. Especificamente aqui, Daniel capítulo 1, verso 1, está falando do ano 605. Nessa primeira leva, no ano de 605 a.C., Nabucodonosor levou para Babilônia 3.023 judeus. Entre esses 3.023 judeus que foram levados em 605 para a Babilônia, estava Daniel e os seus 3 companheiros. Depois, o próximo ataque, o próximo cerco a Jerusalém, foi em 597. Esta foi a segunda leva de judeus que Nabucodonosor levou para Babilônia. Desta vez, na segunda leva, ele levou 830 judeus. E nesta segunda leva foi levado também Joaquim, o rei Joaquim, e foi levado também o profeta Ezequiel. Lembre-se que lá em Babilônia existia Ezequiel, que estava no meio do povo de Deus, lá de Babilônia, e existia Daniel, que não estava no meio do povo, estava na corte de Babilônia. Daniel era o representante de Deus na corte de Babilônia. Ezequiel era o representante de Deus em Babilônia, mas no meio do povo. A terceira leva foi no ano 586. Desta vez, em 586, Nabucodonosor não só levou cativo mais um grupo, mas também ele destruiu a cidade de Jerusalém e destruiu o templo. Isso foi em 586, antes de Cristo. Desta vez ele levou 745 judeus. Desta vez ele levou o rei Zedequias. Portanto, queridos, quando nós lemos aqui o capítulo 1 e o verso 2, capítulo 1, verso 2, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os vasos na casa do tesouro do seu Deus. Uma aparente vitória, destruindo o templo de Jerusalém, levando os vasos sagrados para a casa do Deus de Nabucodonosor, o Deus Marduk, lá em Babilônia. Queridos, quando Babilônia foi fundada por Nimrod. Daniel faz aqui um paralelo, aqui no capítulo 1 de Daniel, ele faz um paralelo entre o santuário de Deus, ou seja, o templo de Jerusalém, e o santuário de Satanás, que era o templo de Marduk em Babilônia. A casa de Deus em Jerusalém e a casa de Bel-Marduk. O santuário de Deus estava em decadência, porque o povo estava apostatado, e o santuário de Satanás estava em ascendência. Jerusalém era o centro da adoração ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Porém, Babilônia era o centro da idolatria, da rebelião contra Deus. Lembra-se que
a Torre de Babel, que foi o início da construção da cidade de Babilônia, foi a Torre de Babel. Foi uma evidência de rebelião, um pecado de mão levantada, de rebelião contra Deus, construindo uma torre bem alta para fugir de uma destruição que possivelmente poderia vir no futuro. Ou seja, eles não criam em Deus, porque Deus declarara, após o dilúvio, que nunca mais destruiria a terra por um dilúvio. Queridos, Babilônia, em Apocalipse, é a Babilônia espiritual, é a Babilônia papal. Por isso, quando nós falamos de Babilônia de Nimrod, nós não estamos falando só de Babilônia literal. Quando falamos dela, estamos falando também da Babilônia papal, da Babilônia de Apocalipse. A palavra Babilônia no Apocalipse é mencionada 6 vezes. 6 vezes, representando o poder papal. Estudiosos e autoridades em mitologia e arqueologia reconhecem que foi lá em Babilônia que todo o sistema de idolatria se originou. Todos os deuses falsos tiveram sua origem lá em Babilônia, através da astrologia. Por exemplo, os deuses assírios se originaram em Babilônia, os deuses egípcios, os deuses hindus, os deuses gregos, romanos, mexicanos, babilônios, foram todos derivados da astrologia e tiveram seu início lá em Babilônia. Depois do dilúvio, os filhos de Noé geraram filhos e filhas. A Bíblia diz que os filhos de Noé eram Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Cão foram Curzi, que fundou a Etiópia. Os filhos de Cão foram Mitzraim, que fundou o Egito, e Put, que fundou a Líbia, e Canaã, que fundou a Palestina. Queridos, Nimrod era filho de Cuzi. Cuzi, o pai de Nimrod, Gênesis capítulo 10, versos 6 a 8. Portanto, queridos, Nimrod se tornou um revoltado contra Deus. Um revoltado contra Deus. A tradição judaica diz que foi Sem, o patriarca de Deus, Sem, que matou Nimrod pela promiscuidade. Nimrod era casado com a própria mãe, Semírabis. Era mãe e também esposa de Nimrod. Nimrod era bisneto de Noé, construtor de cidades. Queridos, aqui diz na Bíblia, em Gênesis capítulo 10, que Nimrod construiu a cidade de Babilônia, de Ereque, de Acade, de Calné, de Nínive, de Calá, de Rezém. Todas estas eram cidades construídas por Nimrod. Quando ele fundou a cidade de Babilônia, ele estava sendo instruído e guiado por Satanás, o grande rebelde, inimigo de Deus. Por isso, queridos, Satanás colocou na mente de Nimrod ter ali em Babilônia também uma trindade satânica. Lembrem-se que as mentiras, elas são construídas em cima de verdades. O que vem primeiro é a verdade, e o que vem depois é a falsidade, é a contrafação. Satanás, quando ainda um anjo no céu, ele vivia na presença de Deus, ele conhecia muito bem a divindade, ele conhecia muito bem o trio celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, quando ele foi expulso do céu e quando ele fundou o seu quartel-general em Babilônia, Satanás fez questão de implantar em Babilônia uma trindade também, parecida, semelhante àquela que ele conhecia lá no céu, do Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, queridos, em Babilônia existia a trindade formada por Nimrod, que era o deus Sol, Ishtar, que era a deusa Lua, e Tamuz, que era o filho do Sol. Tamuz era o menino Deus, filho do Sol, o Messias pagão, nascido no dia 25 de dezembro. A trindade pagã, ela se reflete em outros países. Em outros países. Você vai encontrar, por exemplo, queridos, nos fenícios, você vai encontrar entre os fenícios a trindade representada de forma falsa por El,
Bacus e Astarte. Entre os israelitas, a trindade pagã era formada por Baal, Tamuz e Astarote. E também na Assíria, a trindade pagã era formada por Ninos, Hércules e Beltis. Na Grécia, a trindade pagã era formada por Zeus, Dionísio e Afrodite. Em Roma, a trindade pagã era formada por Júpiter, Átis e Cibele. No Egito, a trindade pagã era formada por Osíris, Horus e Ísis. Na Índia, Vishnu, Krishna e Isi. Na China, Panku e Yengo. Assim pode ver você que Satanás implantou no mundo todo um sistema idolátrico para substituir a divindade, criadora dos céus e da terra. Queridos, a Babilônia de Nimrod, ela está tão presente em nossos dias como no passado. Os costumes, o estilo de vida, o sistema de adoração da Babilônia de Nimrod existe hoje. As festas da Babilônia de Nimrod existem hoje. Por exemplo, você pode perceber que todos os anos se comemora no mundo todo aquilo que é chamado de a Páscoa. A Páscoa. A Páscoa é uma festa bíblica. Era comemorada anualmente no dia 14 de Nisan. Começou sendo comemorada no Egito, a primeira vez, no Êxodo, quando pela primeira vez a Páscoa foi comemorada no dia 14 de Nisan, e depois disso, anualmente, era comemorada no dia 14 de Nisan, comemorando a libertação do povo de Deus do Egito e também o vindouro, o prometido Messias vindouro, que seria a nossa Páscoa, que morreria por nós. Por isso Jesus morreu no dia da Páscoa bíblica. Mas a Páscoa comemorada hoje não é a Páscoa bíblica, é a Páscoa lá da Babilônia de Nimrod. Porque o dia em que eles comemoram é o dia do festival babilônico, de Ishtar. Por isso, queridos, a Páscoa, a data da Páscoa atual, ela é comemorada sempre no mesmo dia, ou seja, sempre no domingo. Como é que funcionava? Como é que funciona a Páscoa hoje, comemorada no dia da festa de Ishtar? Vocês podem perceber que ela sempre acontece no primeiro domingo, depois da primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. Vou repetir. A data da Páscoa hoje é a data da festa da fertilidade da deusa Ishtar de Babilônia, que é o primeiro domingo, depois da primeira lua nova, depois do equinócio da primavera. Os cristãos modernos comemoram a Páscoa, eles estão bebendo um vinho que vem lá de Babilônia. As festas de Nimrod existem também hoje, por exemplo, a festa ao Deus Sol, ou melhor, a festa ao Filho do Sol. A única informação disponível sobre o Natal, 25 de dezembro, queridos, é que era uma festa antiga, pagã, que se originou em Babilônia séculos antes do nascimento de Jesus. Na Roma pagã, a festividade do dia 25 de dezembro era chamada de Natalis Solis Invicti. Natalis Solis Invicti quer dizer o nascimento do invencível Sol. Celebrada esta festa no dia 25 de dezembro. Constantino, o imperador pagão, que se diz que se tornou cristão, proclamou a sua conversão, mas, queridos, na realidade ele trouxe para dentro do cristianismo o paganismo dele. No dia 7 de março de 321, Constantino estabeleceu dentro da igreja cristã, no quarto século, 7 de março de 321, ele estabeleceu o dia do sol, o dia adorado no paganismo, o dia adorado em Babilônia, na Babilônia de Nimrod, ele estabeleceu como dia santo no meio da cristandade. Qual foi a data? 7 de março de 321. E logo mais, no ano 325, no concílio de Niceia, 325, ele estabeleceu uma adoração à deusa Lua. Em 321, ele estabeleceu a adoração ao Deus Sol.
Em 325, ele estabeleceu a adoração a Deus à lua, estabelecendo o dia da festa de Ishtar, a deusa da fertilidade, dando o nome para esta festa de Páscoa. Mas a festa é para Ishtar. Queridos, não bastando, no ano 330 foi introduzido também outra festa, a festa de aniversário de Tamuz, que era 25 de dezembro, foi transformado este dia em dia do aniversário de Jesus Cristo. Porém, todos nós sabemos que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Esta é uma festa de origem pagã. Tamuz nasceu no solstício do inverno, no dia 25 de dezembro. Queridos, a Babilônia de Nimrod, como eu disse, ela está viva. Ela é atual, hoje. E existem dois sistemas de adoração. Você escolhe a quem você quer adorar. Você escolhe qual é o lado que você vai escolher. O lado de Nimrod ou o lado de Jesus Cristo. Hoje existe também a Jerusalém de Deus, queridos. A Jerusalém de Deus é representada por Daniel e os seus 3 companheiros, que foram levados cativos para a Babilônia, mas não se corromperam em Babilônia. Foram levados cativos para a Babilônia, mas não beberam o vinho de Babilônia. Não beberam o vinho de Babilônia, não comeram as carnes de Babilônia. Quando você abre a Bíblia, aqui em Daniel capítulo 1 e no verso 3, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e o verso 3. Aqui nós vemos sobre a Jerusalém de Deus, como ela se manteve fiel através destes 4 jovens, Daniel e os seus 3 companheiros. Capítulo 1, verso 3. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Portanto, estes 4 jovens hebreus foram escolhidos da nata, da elite do povo judeu. Eram de linhagem real, só que eles foram feitos eunucos em Babilônia. Eles foram feitos eunucos em Babilônia porque eles foram colocados para viver na casa dos eunucos. Queridos, quando Nabucodonosor levou estes jovens para a Babilônia, o que ele fez em primeiro lugar foi trocar os nomes deles. Na Bíblia, queridos, o nome representa o caráter. Na Bíblia, o nome é símbolo do caráter. Eu sei que hoje muitas pessoas não dão a mínima. Quando escolhem o nome do filho ou da filha, não dão a mínima para o significado. Por isso, dão nomes cujos significados não exaltam a Deus. Dão nomes cujo significado representam traços de caráter que eles não gostariam de ver naqueles filhos. Mas, sem pensar nisso, dão nomes para os filhos aleatoriamente. Nomes de artistas, nomes de cantores, nomes de políticos. Queridos, na Bíblia o nome está intimamente relacionado com o caráter que nós queremos ver desenvolvido em nossos filhos. Em Isaías capítulo 39, versos 6 a 7, menciona, vamos ler: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, está falando do rei Ezequias, eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E os teus filhos, aqui está a profecia, e dos teus filhos, que procederem de ti, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Esta profecia se cumpriu. Por isso estes 4 jovens foram feitos eunucos no palácio de Babilônia. Eles eram de família real, da linhagem real, e eles eram fiéis a Deus, mas, queridos, por causa da apostasia do povo, eles também sofreram as consequências. Quando nós pecamos, queridos,
Nós não podemos pensar que os nossos pecados só dizem respeito a nós mesmos. Você não pode pensar assim: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, se eu quero comer isso, eu como, se eu quero fazer aquilo, eu faço, se eu quero assistir isso, eu assisto, se eu quero fazer tal coisa, eu faço, eu respondo por mim. Não, os seus pecados não afetam só você. Esses 4 jovens hebreus eram fiéis a Deus. E por que eles foram levados como cativos para a Babilônia? Não por causa dos pecados deles, e sim por causa dos pecados do povo que estava em apostasia. Por isso que quando pais e mães estão afastados de Deus e pecam, o pecado deles traz também resultado, consequências sobre os seus filhos. Por isso, queridos, nós deveremos viver uma vida santa e trazermos consequências positivas, bênçãos para aqueles que vivem ao nosso redor ou dentro da nossa casa. Quando Deus transforma o caráter de alguém, Deus também muda um nome. O nome de Jacó foi mudado para Israel. Jacó quer dizer enganador. Cada vez que Isaac ou a esposa, não é? Cada vez que Isaac ou Rebeca chamava Jacó: oi Jacó, vem aqui. Eles estavam dizendo: oi, seu enganador, vem aqui. Isso é muito feio, queridos. Você chamar um filho de enganador, de mentiroso, de idólatra. Existem nomes que têm um significado ruim, negativo. Eu louvo a Deus porque o nome que os meus pais me deram, Samuel, é um significado positivo, porque Samuel quer dizer aquele que Deus ouve. Então, cada vez que a minha mãe me chamava: Samuel, vem aqui, ela estava dizendo: você que Deus ouve, vem aqui. Eu não quero outro nome, porque Samuel é aquele que Deus ouve. Queridos, que bom colocarmos nomes nos nossos filhos que exaltam o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que nós adoramos. Por isso Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Abraão quer dizer pai de uma multidão. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Deus também quer mudar o seu caráter e dar-lhe um novo nome. Por isso que no céu nós vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, porque teremos ali um caráter igual ao de Jesus Cristo. O caráter de Cristo vai estar impregnado em você e vamos ser arrebatados para o céu com este caráter de Cristo impregnado em nós. Por isso vamos receber um novo nome. Agora abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1 e o verso 5. Aqui diz: e o rei lhes determinou a ração, ou seja, a comida de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E assim, para que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Estes jovens tinham todas as desculpas possíveis para comer o que lhes fosse colocado à mesa. Eles tinham todas as desculpas, todas as justificativas. Em primeiro lugar, eles eram escravos. Escravos não têm querer, só fazem a vontade do seu senhor. Quando esses escravos, colocados para comer à mesa do rei, se negassem a comer da comida do rei ou beber do vinho do rei, isto resultaria certamente em morte, porque seria uma ofensa ao rei. Mas eles se posicionaram de uma forma, não importando se fossem mortos ou não. Eles se posicionaram. O que nós temos hoje, queridos, a maioria dos cristãos, eles vivem como se fossem da Babilônia de Nimrod. Eles não têm uma determinação quanto ao comer e beber. Eles são Maria vai com as outras. Se estão no meio de um grupo que todo mundo está bebendo cerveja, bebem. Se estão no meio de um grupo que todo mundo bebe café, bebem. Se estão no meio de um grupo que todo mundo está bebendo Coca-Cola, bebem. Que estão no mundo, enfim, queridos, estão no meio de um grupo que todo mundo está assistindo um filme que tem cenas imorais, cenas de sensualismo, de promiscuidade, eles acabam assistindo. Deus quer pessoas de determinação. Deus quer pessoas jovens como Daniel e os seus companheiros, determinados a não se corromper, que saibam dizer não para o pecado e manter este não. Porque eles não só disseram não, eles mantiveram o não por anos.
Por 3 anos eles foram testados. E aqui diz o verso 6. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, e a Misael o nome de Mesaque, e a Azarias o nome de Abednego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Foi uma determinação, foi uma decisão firme. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Queridos, as circunstâncias podem nos pressionar a fazer isso ou a fazer aquilo, que aos olhos de Deus seria pecado. Mas nós assentamos no nosso coração, nós colocamos na nossa mente a decisão de não desagradar o nosso Pai Celestial, de obedecer ao nosso Deus em todas as coisas, seja para a vida ou seja para a morte. Por isso ele assentou no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos, está vendo? Quem era o chefe de Daniel e os seus companheiros? Era o chefe dos eunucos. Era este chefe dos eunucos que cuidava dos eunucos. E ele cuidava também de Daniel e os seus companheiros. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos para Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, e por que veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos? Por que veria os vossos rostos mais tristes do que os dos mancebos, que são vossos iguais? Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, verso 11, ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora vejam o verso 12, o pedido que Daniel fez. Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes para comer e água para beber. Experimenta, peço-te, dê-nos legumes para comer e água para beber. Queridos, uma determinação, uma firme decisão, quando Daniel disse, dá-nos legume para comer, ele estava usando a palavra que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, é encontrada esta mesma palavra, que é zeroim. Zeroim é a palavra usada em Gênesis 1, 29, e a palavra usada também lá em Daniel, capítulo 1 e o verso 12. Aqui nós lemos em Gênesis 1, verso 29. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, zeroim, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Queridos, a dieta original de Deus para o ser humano não incluía o alimento cárneo, não incluía o alimento animal. O alimento animal só foi permitido ser comido após o dilúvio. Mas mesmo assim, Deus estabeleceu a regra. Esta regra está lá em Levítico capítulo 17, está também em Levítico capítulo 11. A regra dos animais limpos e os animais imundos. E mesmo quando Deus deu a regra dos animais limpos, disse, estes animais limpos que vocês forem comer, não deve ter nenhum grama de sangue e nem de gordura. A carne dos animais limpos deveria ser totalmente isenta de sangue e gordura. Queridos, por que é? Por que é que Daniel e os seus companheiros colocaram a firme decisão de não comer os alimentos da mesa do rei? Primeira razão, os alimentos do rei eram oferecidos aos deuses de Babilônia antes de serem colocados na mesa para serem comidos. Portanto, eram ofertas aos ídolos de Babilônia. Em segundo lugar, entre os alimentos colocados na mesa do rei, existiam alimentos impróprios para serem comidos,
ou seja, carne de porco e outros alimentos imundos, conforme está em Levítico capítulo 11, versos 3 até o verso 47. Terceira razão, até mesmo os animais limpos servidos na mesa do rei de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o rei Nabucodonosor, mesmo os animais de carne limpa, eles não eram mortos da forma própria, deixando o sangue sair todo. Portanto, tinha sangue na carne, tinha gordura na carne. Quando eu vejo as pessoas fazendo churrasco, eu vejo o sangue escorrendo pela carne. Isto é pecado aos olhos de Deus. O pecado não está na carne, o pecado está no sangue que está na carne. E as pessoas, ao comerem a carne com sangue, estão pecando contra Deus. Deus proibiu o uso do sangue e Deus proibiu o uso da gordura. E, queridos, isto está em Levítico, capítulo 7, versos 22 a 27, e está também em Levítico, capítulo 17. Queridos, qual é a vantagem daquela dieta alimentar que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden? A dieta do vegetarianismo. Qual é a vantagem? Por isso que Daniel disse, experimenta, peço-te. Aqui diz no verso 12, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo com que se nos deem legumes a comer e água para beber. Água para beber. Não é refrigerante, não é Coca-Cola, queridos, e não é bebidas fermentadas, bebidas alcoólicas. Queridos, aqui está pedindo toda a erva verde, tudo que dá semente e água em abundância. Quando Daniel solicitou este cardápio, ele sabia muito bem o que ele estava pedindo. Era uma dieta composta de frutas, nozes, grãos, cereais, vegetais e abundância de água. Nós lemos no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 419, nós lemos assim, na saúde e na doença, a água pura é uma das mais excelentes bênçãos do céu. Seu uso devido promove a saúde. Foi a bebida provida por Deus para saciar a sede de homens e animais. A água bebida abundantemente ajuda a suprir as necessidades do organismo e a natureza ajuda a natureza a resistir à doença. Beber muita água ajuda o seu corpo a resistir à doença. É uma boa coisa para a imunidade contra as doenças. E ainda, queridos, nós lemos que cereais e frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Nós lemos ainda, queridos, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, página 380, verduras, frutas e cereais deve constituir o nosso regime. Nem um grama de carne deve entrar em nosso estômago. O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem. Existe a Babilônia de Nimrod, que come todos os tipos de carne e come carne com sangue. Mas, queridos, nós não somos da Babilônia de Nimrod. Nós somos da Jerusalém de Deus. Nós nos abstemos do sangue, nós nos abstemos da carne com o sangue e com a gordura. Ainda, no livro Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 380 e 381, nós lemos assim, entre os que estão aguardando a vinda de Jesus, o comer carne será finalmente abandonado. A carne deixará de fazer parte da sua alimentação. Uma coisa, queridos, é você comer a carne sem sangue, mas por necessidade, tudo bem. Você não está pecando em comer a carne sem sangue. Mas Deus deseja que a gente aprenda a viver sem ela. Mas se houver necessidade, tem a opção de você comer a carne sem sangue. Mas a preferência seria, então, frutas, verduras, cereais, deve constituir o nosso regime alimentar. Deus quer controlar o nosso cérebro, Deus quer purificar o nosso sangue. E o cérebro e os nervos estão relacionados com o estômago. Comer e beber de forma errada resulta num pensar e agir também errados.
Portanto, Deus quer que o nosso corpo seja o quê? O templo do Espírito Santo. A força dominante do apetite é a coisa mais difícil de vencer. É difícil para mim? É difícil para você? Foi difícil para Jesus? Por isso, quando Jesus foi batizado, saindo das águas, foi batizado pelo Espírito Santo ao sair das águas, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele iniciou seu ministério com um jejum de 40 dias. Por quê? Porque a coisa mais difícil no ser humano é vencer o apetite. E Jesus já começou pelo mais difícil. A força dominante do apetite demonstrar-se-á a ruína de milhares. Quando se houvessem triunfado nesse ponto, teriam tido força moral para ganhar a vitória sobre qualquer outra tentação de Satanás. Conselho sobre o regime alimentar, página 59. Queridos, aquela aparente vitória de Satanás, levando para a Babilônia o povo judeu e levando para a corte do palácio 4 jovens hebreus, aquela aparente vitória foi uma grande derrota para Satanás. Eu li a história de Rick. Rick, ele gostava de assistir o voo das águias. E um dia ele estava numa montanha, sentado numa pedra, assistindo o voo de uma águia. E ele percebeu que aquela águia, de repente, ela deu um mergulho e desceu. E quando ela começou a subir, ela tinha uma presa nas suas garras. Preso nas suas garras estava uma vítima, era o furão. Queridos, o furão é um dos mais terríveis roedores que existem. E ela foi subindo com o furão preso nas suas garras. E Rick percebeu que, de repente, aquela águia começou a perder a altura. Perder a altura, foi descendo, até que caiu abruptamente no chão. Rick, não resistindo à curiosidade, correu até o local onde a águia tinha caído. E ao chegar ali, ele viu a águia espatifada no chão e ela viu também ali o furão. Queridos, aquele furão, enquanto a águia estava subindo com ele roeu a barriga da águia, fazendo com que os intestinos saíssem, e ela morreu. A aparente vitória da águia foi derrota. Quando Satanás levou para dentro do palácio da corte de Babilônia 4 jovens hebreus tementes a Deus, Satanás estava exultante porque ele tinha vencido Jerusalém, destruído o templo, e agora fez cativo o povo de Deus em Babilônia. Aparente vitória. Mas a presença destes 4 jovens que amavam a Deus, testemunharam diante do rei de Babilônia, resultou na conversão de muitas pessoas. Resultou na conversão do próprio rei Nabucodonosor, que abraçou o Deus de Daniel, o Deus de Israel, como o único Deus verdadeiro. Queridos, com Jesus Cristo, nós podemos ter aparentes fracassos, mas nunca vamos ser fracassados com Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós temos vitórias. Jesus Cristo deu para aqueles 4 jovens mente de vitória, mente de vencedor. Jesus quer dar para você também uma mente de vencedor, para que você tenha determinação nas suas decisões ao lado do que é correto, ao lado do que é verdadeiro. Repita, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4,13, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Em Jesus Cristo somos mais do que vencedores. Aleluia! Fique com a paz e com a graça do meu Jesus. Deixe-me orar com você neste momento. Pai querido que estás nos céus, obrigado. Obrigado por esses exemplos maravilhosos que temos na tua palavra. Estes exemplos de Daniel e os seus companheiros não estão aqui sem razão, sem objetivo. O Senhor intencionalmente colocou esta história para nos ensinar que nós também não podemos ser produtos do acaso, nem produtos das circunstâncias. Nós decidimos, nós planejamos te servir, nós tomamos decisões firmes para te servir e não nos deixar levar pela maioria e nem ceder às pressões que o mundo faz. Derrama o Espírito Santo sobre cada filho, sobre cada filha,
que todos, inspirados pelo Espírito Santo, fiquemos ao lado do que é certo, porque é certo. Ao lado da Jerusalém de Deus, adorando o Deus verdadeiro e preparando-nos para a volta de Jesus. Dá-nos a tua bênção a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por mais 20 minutos, os grupos vão estar abertos agora para que você faça ali a sua pergunta. Nós vamos ter a nossa próxima live no domingo. A próxima live de domingo, no mesmo horário, 8 horas no Brasil, 7 horas nos Estados Unidos. A live de domingo será sobre Daniel capítulo 2, os 10 reinos. Depois vamos estudar também com vocês, nas próximas lives, sobre o mistério do 66, sobre a primeira supremacia papal de 1260 anos, depois sobre chegou a hora do juízo, lá de Daniel capítulo 8, verso 14, e depois Daniel capítulo 11, vamos estudar também o retorno do poderio papal, e a última live, a sétima, será então os 1290 e 1335 dias de Daniel 12. É uma longa caminhada que vamos ter até o dia 8 de julho juntos. Deus derrame o Espírito Santo sobre vocês. Fiquem com a paz de Jesus. Amém.